tem um número grande lá, mas eu acho que nem todo mundo está entrando. Sabe? Semana passada foram os 2 alunos, né? Foi o Caio, acho que foi o próprio Bernardo também, não foi? Boa noite, Jean. Alô? Oi. O Caio, eu ouvi muito baixo o som, deixa eu ver. Repete para mim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tá bem baixinho, mas está dando para ouvir, né? Bom, vamos lá postar, porque hoje a nossa aula ela vai ter uma especificação, tá, gente? Até que eu conversei com a coordenação, tá? Deixa eu colocar aqui logo no começo. Estão conseguindo visualizar o slide, gente? Sim. Sim. Bacana. Vamos lá. Eu vou só colocar no celular aqui, aproveitar que ainda tem um restinho de bateria. E aí vou só ingressar aqui só para poder acompanhar. Eu acompanho vocês e mando algumas imagens. Porque eu tenho que usar a câmera de um, mas a mensagem do outro. Minha câmera pifou. Câmera boa e cara que pifa logo, né, gente? Mas faz parte do processo. Vamos lá, então. Bom, para mim não está aparecendo o slide, não. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Tá ok? Tá aparecendo aqui, aula 5, não é isso? Isso. Bom, vamos lá, então. Para mim não apareceu, não, mas vamos lá. Bom, aqui, gente, só para deixar claro qual que foi a mudança que a gente fez, que eu conversei lá com a coordenação, tá? Ah, a gente teve esse ato todo aí, com esses processos, essas palestras e tudo mais, então hoje a gente está retomando aqui a unidade 2.2, né? Os programas de segurança e saúde do trabalho, e a gente encerra com a unidade 2.3, normas regulamentadoras aplicadas à engenharia. E aí, dentro desse processo, gente, tem material que é muito bem feito, tem material e aí é uma crítica minha, tá? Que você vê que a pessoa está ali, ela simplesmente pegou e colocou as normas regulamentadoras, não tem uma aula em si, ou seja, é somente falar a respeito. Então, nesse quesito, eu conversei com a coordenação para poder tornar um processo um pouco mais interessante do que você ficar vendo lei, e aí ele simplesmente pegou a norma regulamentadora. A seção 2.3 hoje ela vai ser diferente. Eu vou mostrar para vocês lá na hora, cada um de vocês vai escolher uma das NRs que estão lá e vão fazer uma apresentação para mim, montar um trabalho, esse trabalho vai valer a pontuação, tá? E vocês vão me encaminhar isso como forma de eu valer já parte dos pontos das atividades parciais. Por quê? Porque é simplesmente só pegar a norma, e é o que está lá, tá? E aí, qual que é o objetivo aqui? Então, o seminário que vocês teriam que fazer em algum momento desse curso, o seminário vai ser a apresentação de vocês em relação a essa a NR que vocês vão escolher cada um. Lembrando, né, gente, eu tenho lá, está matriculado, tem 11 alunos, mas quantos efetivamente estão nessa turma? Vocês têm essa informação? Eu não sei. Porque ela é primeiro período que começou com uma semana depois, não foi isso? Eu sei que entrou. Agora, é engraçado que na lista de chamada tem 11, alguns fizeram prova, assim, 3 não fizeram prova, então, bom, teoricamente, tem 8 alunos, teoricamente. Mas, de qualquer forma, a aula de distância tem ruim por isso, né? A gente não tem esse controle visual, né, gente? Então, mas paciência, né? Bom, mas isso não muda o fato que a gente vai colocar aqui depois dessa apresentação que vocês vão me encaminhar depois, não, tá? Mas eu vou dar as regras daqui a pouco, tá legal? Bom, vamos pegar então, a gente vai finalizar a unidade 2 hoje. Eu já olhei com a Amanda a questão dessas 3 datas, ou seja, na semana que vem, eu vou tentar colocar o dia 7 de maio, a sessão 3.1, 3.2. O dia 14 eu vou trabalhar o 3.3 e o 4.1. Eu vou mudar isso aqui ainda, tá, gente? Só estou aguardando a Amanda me dar um feedback, a coordenadora Amanda. E no dia 21, conforme for, a gente trabalha 4.2, 4.3. Então, para não ficar essa coisa muito concentrada igual está aqui, eu só preciso de uma informação em relação à semana do dia 21 de maio. Se ela tiver liberada para a turma de vocês, aí eu vou distribuir isso aqui adequadamente, tá legal? Só para informar. Bacana? Alguma dúvida quanto a isso aqui, gente? Nenhuma dúvida? Ok, então vamos lá. Outra coisa é que a Amanda me pediu, porque nem todos os alunos estão acessando o portal, o AVA. Então, além da pontuação de vocês, tem também a questão de que aparece um relatório para lá de alunos que não estão
cumprindo isso, não só pelos pontos comigo, tá, gente? Então, existe uma pontuação extra dos alunos que fazem o acesso ao AVA. Então, entrou no AVA, fez o pré-aula, aula e pós-aula, fez as atividades, tem aqueles exercícios, tudo isso está contando ponto para vocês. Então, do total dos 14 mil pontos, grande parte dessa pontuação vem pela realização do portal. Então, fica um recado aqui para que vocês não, né, esqueçam de cumprir essas etapas aí do AVA, tá legal? Lembrando que não só a minha frequência e parte da nota das atividades, da atividade parcial, ela depende exclusivamente também desse acesso vocês fazerem também, realizarem também, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Não, tá tranquilo. Beleza. Eu sei que quem está participando aqui está mais atual, tá? Tem um ou outro aluno que às vezes não consegue, tá bom? Então, de qualquer forma, vamos ver sobre a questão dos programas de segurança. Na verdade, é uma explicação bem interessante dos principais programas de segurança, né? Voltados especificamente para a questão da segurança do trabalho, tá, gente? Então, não só a promoção de saúde, mas, ao mesmo tempo, a questão da promoção também da segurança do trabalho. E aí, o objetivo desses programas, que são regulamentados, muitos de vocês que já estão na área, vocês estão na engenharia mecânica, vocês vão precisar saber disso, não precisa ser catedrático em formação disso aqui não, gente, mas principalmente saber que para cada NR, para cada norma regulamentadora, eu vou ter alguns programas que as indústrias, as empresas, elas precisam, né, instalar internamente como forma de garantir, né, a continuidade do trabalho, visando não só a segurança, mas a saúde do trabalhador. E muitos de vocês vão ter responsabilidade direta sobre as prevenções e os programas instalados. Então, daí a necessidade dessa disciplina e desse tópico específico, tá? Então, qual que é o objetivo principal dos programas, né? Objetivar, né, tornar o ambiente de trabalho seguro, confortável e livre de riscos, né? O que se espera minimamente. Aí, pessoal, parece, às vezes o pessoal fica assim, mas precisa ter um programa para isso? Precisa. Por incrível que pareça, se não tivesse a lei, não teria a espontaneidade do empregador, tá? Então, a lei e o programa ele é exatamente para isso, para evitar que todo e qualquer processo, né, seja claramente difundido, discriminado, apresentado, não só vocês como funcionários, mas principalmente vocês quando vocês estiverem nos cargos de chefia ou de gerência controlando isso. Então, vocês têm que minimamente saber. Então, vamos lá. O primeiro deles, né, o PPRA, o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, hoje quase toda empresa tem que ter. É uma cláusula, é um programa associado à norma regulamentadora número 9, tá? Eu fiz questão de colocar isso aí, gente, só como forma de chamar a atenção da ANR que está vinculada aí, tá? E hoje quase toda empresa, indústria, ela vai ter o PPRA, tá? E foi elaborado, é o programa de prevenção, elaborado principalmente, né, para garantir a preservação da saúde e integridade dos funcionários, de maneira que esse programa ele antecipe, ele reconheça, avalie e controle, tá, toda a possibilidade de risco ambiental existente no ambiente de trabalho. Então, tudo aquilo que pode impactar, né, provocando riscos ambientais, risco no ambiente em geral, né, na instalação, no espaço em geral, provocando aí um problema mais sério, mais severo em relação a isso, tá? As ações são responsabilidade única, né, por parte do empregador, ele é obrigado a instalar e fazer funcionar esse programa, tá? Para cada divisão da empresa, então para cada departamento, para cada estrutura, para cada processo, vai ter o PPRA funcionando, mas por mais que seja uma responsabilidade do empregador, tem que ser garantido ali a participação dos trabalhadores. Então, não adianta, e é muito comum isso, gente, o pessoal às vezes fica assim, os empregados têm essa maneira de achar assim, isso não é papel meu não, isso é papel da empresa. Ok, é papel da empresa sim, mas a negligência ou não cumprimento desses programas por parte do trabalhador, a situação muda de figura, tá? Então, porque assim,
poderá, o pessoal coloca na NR lá, poderá contar com a participação. Poderá não. Aí eu fiz questão de mudar, porque a lei é muito clara, ela deve contar com a participação dos trabalhadores. Então, minimamente, vocês têm que ter consciência, né, do papel de como trabalhador, ou minimamente, futuramente, como gerente, né, minimamente saber a importância dos trabalhadores terem a informação, bem como participarem dos programas de prevenção de risco, tá? E por que isso? Porque todo esse processo da abrangência do programa, da profundidade, da forma como ele está internalizado e tudo mais, né, vai depender claramente dessa caracterização dos riscos, da forma como eu reconheço e avalio esses riscos, da forma como eu vou controlar, né, a possibilidade de ocorrência desses riscos, tá? Então, o PPRA, gente, ele vai levar em conta muito toda essa sistemática, levando em conta aí, especialmente os vários riscos, né? E aí, quais são esses riscos, né? Essa tabelinha, ela vem classificar, se não me engano, essa tabela está no livro de vocês, tá? E aquilo que a gente já falou um pouco, mas a gente vai aprofundar aqui. Cada grupo, né, de riscos vai ter lá a sua nomenclatura, tem a cor, né, de identificação, cor essa que vai ser utilizada depois, né, no próprio mapa de riscos, que a gente já viu um esboço disso, e aí uma descrição rápida aí, quais são os riscos físicos, que é cor verde, então tudo aquilo que envolve ruído, calor em demasia, frio em demasia, pressões, né, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações de qualquer natureza. Então, tudo aquilo que coloca em risco, o risco físico ao trabalhador. Risco químico, cor vermelha, tá? Em que você vai ter lá não só a questão, o risco em relação à poeira, fumo, gases de toda a natureza, vapores, névoa, neblinas, substâncias compostas ou produtos químicos em geral, tá? Na aula passada eu perguntei a alguns de vocês já têm noção da questão dos riscos ambientais, onde vocês trabalham deve ter lá o mapa de riscos de vocês, né? E se vocês trabalham na área, aliás, o mapa de risco tem qualquer natureza de atividade, tá, gente? Mas principalmente é aquele mapinha que fica geralmente na sala do lanche, alguma coisa, ou bem destacado em algum setor, de maneira que você tem uma visualização rápida desse mapa. E aí vem, né, e aí qual que é a importância dele, né, mostrar claramente naquele local ou naquele ambiente, né, quais são os riscos que vocês estão acometidos ali de qualquer natureza, né? E alguns riscos são mais sérios do que outros, tá, gente? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção e minimamente saber a que eu estou submetido ou não. Então, todo e qualquer trabalhador tem que saber, não só fazer a leitura, mas saber de antemão quais são os riscos que estão ali dentro daquele ambiente. Continuando, então, eu tenho os riscos biológicos na cor marrom, e aí entra não só o processo de fungo, né, que é muito comum, né, gente, dependendo da área de umidade, que pode ter surgimento de protozoários, de bactérias, parasitas, vírus, tudo isso pode provocar. Então, tem uma certa insalubridade por parte por parte da... Gente, vocês estão me ouvindo? Travou aqui? Oi? Vocês estão conseguindo... Tá ok? Tranquilo? Ok. No meu deu um pique aqui, não sei se foi... Bom, parece que voltou. Então, eu vou ter não só essa questão desses riscos biológicos, que é muito mais sério do que a gente imagina. Um mofo que está parado em um lugar, aquela coisa toda, que o pessoal às vezes não dá vazão, aquilo pode estar provocando uma série de fatores que pode desencadear a médio e longo prazo doenças mais sérias, né? Hoje, em alguns países, você pega assim, Estados Unidos e Canadá, é tão séria essa questão do mofo que você tem empresas específicas para trabalhar do processo de isolamento mesmo de direitos, tá? Riscos ergonômicos, né? Então tudo aquilo que envolve esforço físico intenso, todo e qualquer processo de levantamento e transporte manual de peso, né? A questão de postura adequada ou inadequada, o controle rígido de produtividade pode provocar isso, porque às vezes você coloca uma aceleração de produtividade que pode provocar um problema ergonômico, ritmo excessivo, os vários turnos e retornos e turno noturno, jornada de trabalho prolongada, tudo isso acaba provocando, né, uma série de fatores. Aí entra a questão da monotonia e repetitividade, né, gente? Ações ou produções que é muito repetitivo o processo, tudo isso vai provocar uma série de fatores
E isso a gente acha que não. A pessoa que trabalha muito nessa coisa de dia todo, às vezes não percebe a gravidade que é o esforço repetitivo e os problemas que isso provoca numa série de situações. Então, tem que conhecer sim, tem que ter pausa, tem que ter intervalo, tem que ter uma série de coisas que vão nortear os procedimentos. Por isso, os processos aí, a gente está trabalhando exatamente disso. Os programas vão documentar e registrar cada uma da situação, tá? Por último, os acidentes, a cor azul, e aí tem tudo a ver com iluminação inadequada, arranjo físico, né, em relação ao layout, possibilidade de incêndio, de explosão, EPIs que está faltando, armazenamento inadequado em prateleiras e gôndolas que não comportam peso. Tudo isso pode provocar aí uma série de questões que vão provocar acidentes dos mais graves aí, tá? Então, de alguma forma ou de outra, vocês estão familiarizados com riscos e aqui, uma vez mais, eles sendo registrados como forma de mostrar isso, tá? E aí, né, reforçando aí, o responsável por qualquer operação, né, dentro das empresas vai ter como objetivo, óbvio, evitar a ocorrência de acidentes, lembrando que eu falei logo no começo do curso, tá, gente, da disciplina. Não que não vá acontecer acidente, eles vão acontecer em algum momento, tá? A gente torce que não, mas em algum momento vai. A grande questão desses cuidados aqui é evitar que aconteça, óbvio, mas ao mesmo tempo, assim, caso aconteça, que ele seja minorado, que ele seja minimizado, que ele não seja, que tenha um impacto tão grande. Então, minimamente, a pessoa usar um EPI não é por uma questão de chatura ou de incômodo, não. É para evitar algo mais sério quando acontecer. A gente torce para que não aconteça, mas quando acontecer, está ali, tá? E, ao mesmo tempo, garantir a segurança das equipes, dos trabalhadores, dos colaboradores no dia a dia, tá? Como eu já mencionei, o mapa de risco ele vai claramente nessa questão aí, né? É aquele mapinha que visa prevenir, né, ter todo o cuidado de reduzir os danos, né, ao trabalhador, não só a sua saúde, mas os acidentes de trabalho. É aquele mapinha que fica registrado lá. Geralmente ele é feito numa planta baixa, então é um desenho do layout mostrando toda a disposição dos móveis, dos equipamentos do local. É como se você estivesse vendo a sala onde vocês trabalham de cima para baixo e que você tem lá delimitado quais são os espaços, o local das mesas, ou dos armários, ou das bancadas, ou dos equipamentos instalados. Então você tem uma visão em uma planta baixa em que você coloca ali todas as possibilidades dentro daquele espaço, onde ali em determinada área vai ter os riscos, né, naquele espaço. E os riscos que a gente viu, não só nas cores que a gente, né, acabou de ver, mas principalmente, né, na gradação desses riscos aí, tá? Então, todo o círculozinho, vocês vão ver lá, ele tem um diâmetro, eles vão mostrar os riscos graduados em pequenos, médios e grandes, de acordo com o que está na imagem aí, né? Então, a gente consegue visualizar que quando é uma bolinha menor, o risco é pequeno. Existe um risco, mas é um risco pequeno, mas existe. Então, aí que eu tenho cuidado aí. Eu até brinco em alguns lugares, gente, que a gente tem que tomar mais cuidado com um risco pequeno, porque o pessoal fica cheio de confiança, um excesso de confiança, que acaba sendo prejudicial. Porque quando o risco é grande, né, na forma que a gente está vendo ali, é aquela coisa do risco que pode provocar morte ou coisas mais sérias, todo mundo está se vigiando o tempo todo em relação a isso. Então, o mapa de risco vai ser esse desenho. Numa das aulas a gente já mostrou o mapa de risco, mas aqui a gente está só discriminando um pouco essa questão dessa configuração aí e a chamamento de atenção para essa questão, tá? Portanto, o PPRA, ele poderá ser elaborado, implementado, né, através do órgão lá da medicina do trabalho, toda aquela equipe que está atuando juntamente para isso, né? O monitoramento dessa exposição dos funcionários, né, e das medidas de controle que vão acontecer nos programas tem que ser realizado de forma sistemática e repetitiva, então, de acordo com essa exposição. Então, quanto maior o risco, a exposição, eu tenho que sistematicamente estar verificando e avaliando, né, pontualmente, né? Todos esses dados vão ser mantidos pelo empregador e vai ter sempre um histórico, né, que tem que ser documentado, registrado, armazenado por pelo menos 20 anos. Ou seja, eu tenho que saber que aí tudo aquilo que está armazenado, ou seja, nos últimos 20 anos, quais foram as situações de risco, como que foram enfrentados o risco e tudo mais.
Então, parece estranho esse processo de a gente colocar esse processo do risco e tudo mais, mas é importante você ter essa documentação para saber as lições aprendidas que foram feitas em relação a esses riscos, o que foi feito, as lições que a gente tirou, o que foi feito para mudar, tudo isso tem que ser documentado para ver se teve um histórico que vai atenuar ou não, ou que vai até prejudicar o empregador caso ele não faça nada. Então, é aquele processo, né? Olha, nos últimos 20 anos você teve X acidentes e o que você fez a respeito, né? Estou vendo aqui no histórico que você documentou, mapeou, mas quase nada ou muito pouco foi feito para minimizar. E isso, gente, implica numa série de questões, uma série de situações aí que são bem sérias quanto a isso, tá? O outro programa é o PCMSO, tá? Então, é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Muitos de vocês sabem como é que funciona isso, alguns de vocês já têm aí, né, o processo dos atestados de saúde, né, de todo esse processo da política de saúde interna, que toda empresa está vinculada a isso. É associado à NR7, então a norma regulamentadora número 7, é o programa que vai visar também a promoção e a preservação da saúde. Então, quando eu falo de promover e, ao mesmo tempo, preservar, é querer que os trabalhadores continuem com saúde. E para eu saber se eles continuam com saúde, uma série de exames médicos, uma série de acompanhamentos sistemáticos, controlados, organizados, vão ser feitos como forma de garantir isso aí, tá? Todos os trabalhadores têm que ter esse controle, tá? Então, gente, né? Então, não só de saber aos riscos que estão submetidos e fazer os exames periódicos vinculados a isso. Tem 2 artigos de legislação que regulamenta isso, não só o artigo 168 da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a Convenção 61, né, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, para vocês verem a seriedade que é isso. Então, todo e qualquer trabalhador ele tem que saber quais são os riscos que ele sofre e os exames que vão acompanhar o tempo todo isso. E esse programa ele é interessante e ele é extremamente vital, porque ele não só vai prevenir, rastrear e diagnosticar precocemente todo e qualquer processo envolvendo a saúde que pode piorar com o tempo, né? Vai constatar, né? E aí como objetivo também ele vai constatar a possibilidade de casos de doenças profissionais que estejam começando ou não, ou que podem se tornar irreversíveis se nada for feito, tá? As questões incidentes sobre o indivíduo e coletividade, alguma coisa que aconteceu que foi incidental, né, que não estava previsto e de repente aconteceu, então que pode, né, provocar um dano mais sério, então você tem que estar ali bem, bem claro quanto a isso, ao mesmo tempo que privilegia todo o processo instrumental da clínica, né, do tratamento das epidemiologias, né, na relação da saúde de trabalho, ou seja, de fazer um acompanhamento claro desse processo, né? E aí na figura de um médico de trabalho, de você ter uma figura de um médico, seja interno que trabalha dentro da empresa, ou um médico que é contratado numa clínica particular externa para fazer esse acompanhamento, né? Em que ele vai ter ali todo um diagnóstico na ficha do trabalhador de como que ele estava quando ele entrou, de como que ele ficou ao longo do período e de como que ele está ali quando ele sai, por exemplo. E isso tudo é feito através de quê, gente? Através dos seguintes exames médicos aí, ó. O exame admissional, então todo mundo, e aí alguns de vocês, quando foi contratado, foi lá fazer um exame médico admissional, que é uma ficha que aí tem lá. Alguns até fazem, os médicos fazem até com uma coisa muito rápida, né, gente? Mas tem que medir pressão, ver temperatura, ver o peso. Ele faz uma série de informações, de uma descrição sumarizada, completa, né? De como que cada um está, como que é o processo, né? De como que você está se sentindo ali naquele processo de admissão, se tem alguma doença pré-existente ou anterior ou não, né? Logo depois você tem os exames periódicos, naqueles exames que são feitos periodicamente, nos intervalos de tempo determinados, de acordo com a especificidade do trabalho, da função e da atuação de cada um, da função de cada um, né? Retorno, eu tenho o exame de retorno ao trabalho quando um funcionário, por qualquer motivo, ele ficou, né, e aí por motivo médico, ele ficou afastado por um período, né, igual ou maior do que 30 dias, tá? Então, logo no primeiro dia, ele tem que voltar para ver se não teve sequela, se está tudo bem, não só do ponto de vista
psicológico, emocional, mas físico e organicamente falando, né? Toda e qualquer mudança de função, de promoção, novo cargo, novo local de trabalho, tem que ser feito isso também, porque mudou o local, mudou a função, mudou a atividade, muda os riscos que o trabalhador estão possivelmente acometidos, tá? E o demissional também, que é uma forma de fechar a página, ele diz o seguinte, olha, eu fiz o exame demissional e o trabalhador saiu daqui nas condições boas, ideais e tudo mais, ou seja, não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de incômodo ou algum problema provocado pelo trabalho nesse processo todo, né? Vocês trabalham, gente? Só para saber aqui. Vocês estão atuando atualmente? Trabalham normalmente? Eu tô trabalhando. Você chegou a fazer os exames também, né, Roberto? Ou seja, o admissional pelo Sim. menos, né? Tá? Sim. Você já fez algum desses outros aí? De mudança de função? Ainda não, eu Não. comecei a trabalhar faz menos de um mês. Que bacana. É o seu primeiro emprego, não? Sim. Que beleza. Meus parabéns. Você tinha que ter falado aqui para a gente comemorar, a gente gastar o seu primeiro salário, né? Isso é muito importante, tá? Pois é. Então desejo muito sucesso, muito trabalho, aproveita e aprenda muito. Tem a ver com a área do curso? Ainda não, né? Sim, é engenharia mecânica a empresa. Nossa, que legal, que barato, fico até feliz, tá? Então aproveita tudo que você está vendo de conhecimento aqui para você já começar a colocar em prática, tá, Roberto? Qualquer coisa que você precisar, qualquer ideia que você quiser e tal, partilha com a gente que a gente às vezes te ajuda até você elaborar depois, tá? Uma série de processos em relação a isso aí, se precisar, tá? Obrigada. Vocês vão ver aqui que nós, professores, nós temos muito disso, tá? Assim, a gente tem essa coisa de estar sempre ajudando os alunos aí, tá? Então, precisou, Rodrigo, estou querendo implementar um projeto, tal, o que que você acha? Pode mandar a gente ler, os outros professores, pode ficar tranquila quanto a isso, tá? Então, em breve, você vai ver, à medida que você for crescendo no curso, viu, Roberto? Você vai fazer mudança de função, a própria experiência que você vai pegando e os conhecimentos que vão mostrando. Então, em breve, vamos torcer para você estar fazendo outros exames de mudança de função por causa da promoção que você vai ter lá internamente, tá legal? Tomara, viu? Bacana? Sim, Vamos lá. obrigada. Aí eu vou ter o PCMAT, que aí é o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Ele é especificamente voltado para a indústria da construção civil, tá? Então é baseado na NR18. Ele vai ter todas as recomendações do PPRA, então a gente viu lá, então, ou seja, como que estão muito interligadas, vai ser elaborado, executado por um profissional, né, qualificado com curso de segurança do trabalho. A implementação também é responsabilidade do empregador, mas também tem que passar pelo crivo, pelo conhecimento, pela participação do trabalhador, tá? E ele vai ter 3 fases aí distintas, o PCMAT, tá? Primeiro é o reconhecimento sério, né, inicial, para identificar todos os riscos possíveis, né, com relação ao trabalho, para não só estabelecer prioridades, mas bem como construir as metas de avaliação e controle. Então, detectei um risco, como é que eu vou avaliar esse risco, tá acompanhando esse risco, controlando para que ele não aconteça, tá? Isso envolve avaliação qualitativa e quantitativa, então não só o impacto que ele pode provocar em matéria de números, de afetar várias pessoas ou várias situações, então vou ter todo o aspecto quantitativo, mas a saúde da qualidade de vida também, né? Provocando uma série de fatores. E, ao mesmo tempo, né, provocar, e por último, a implantação de medidas rigorosas de controle como forma de evitar aí o processo do PCMAT, tá? Por quê, gente? Porque isso é extremamente necessário e vital que isso aconteça de uma forma extremamente orientada, tá? Bom, aí a gente vai para o PCA, e aí o PCA está relacionado a NR7, é um programa de controle auditivo. Quase toda empresa ou indústria que trabalha, que tem uma margem de decibéis acima do tolerável, vai ter um programa de implantação e aí esse programa é exatamente para prevenir problemas auditivos no trabalhador, né? Principalmente quando assim, você está trabalhando com muita pressão sonora que pode provocar problemas sérios no aparelho auditivo, nos tímpanos em especial, tá? Ele está integrado ao PCMSO e ao PPRA, atua onde tem esses riscos de audição e ele objetiva exatamente isso aí, ó,
diretrizes e parâmetros mínimos para avaliar o tempo todo esse acompanhamento da audição do trabalhador, tá? Você faz lá, você vai no audiologista, você vai fazer lá o otorrino, que vai fazer os exames audiológicos para poder estar pesquisando o tempo todo como que é a exposição constante ali. Então, claro que por mais que eu tenha os EPIs, né, gente? E os EPIs, hoje você tem alguns EPIs que abafam, né, muito até, demais até a questão da audição. Você tem uma série de questões provocadas pelo processo, a própria vibração do barulho, uma série de outros fatores que vão afetar a saúde do trabalhador, tá? E aí o PCA, ele vai fornecer uma série de subsídios para não só esses programas, mas principalmente para prevenir perda auditiva. Eu conheço duas pessoas, claro que isso, eu falo que a questão da fiscalização, né, gente, é um processo muito comum, mas é mais atual. Por mais que tenha existido, os controles e o rigor e tudo mais, eles passaram ao longo do tempo a ser mais rigorosos em relação a isso. Recentemente, de 2 anos para cá, teve uma flexibilização muito grande em relação não só aos processos da CLT, mas a uma certa descaracterização do Ministério do Trabalho, que está um pouco largada assim. Então, vai ter algumas consequências em relação a isso. Já está até tendo discussão no Supremo Tribunal Federal, porque algumas questões de fiscalização em relação ao ambiente de trabalho, elas estão um pouco comprometidas, né? Não sei se você sabe, teve até inclusive a dissolução, não existe mais o Ministério do Trabalho nesse atual governo, o que para alguns pode achar ótimo, para outros é péssimo, porque isso acaba provocando um problema claro dos trabalhadores não serem assistidos em alguns direitos, né? Não vou nem entrar no mérito aqui da questão de direitos trabalhistas, mas principalmente dos direitos de saúde, tá, gente? Então, por mais que tenha uma fiscalização, e aí você vai ter alguma equipe, de certa forma, perde um pouco dessa abrangência, né? Então, cada vez mais os sindicatos e outros mecanismos têm feito esse papel aí, né, para poder fiscalizar também. Então, o principal do PSE é exatamente isso, tá? Adotar programas que visem, né, a prevenir essa perda auditiva, né, conservando claramente esse processo da saúde aí, tá? Bom, essa foi a nossa aulinha aqui dessa primeira parte aqui, tá, gente? Ok, ó, só para mostrar aqui para vocês, né? O 2.2 aí, tá? Na seção 2.3, deixa eu colocar ela aqui, por favor. Gente, qualquer dúvida ou comentário, não é uma aula difícil, né, gente? Eu falo que às vezes é uma aula até menos densa, não há uma densidade de matéria, ainda mais quando a gente está falando de lei ou de programas, essa coisa que é quase como um manual didático aqui do dia a dia, né, então. Mas é importante, por isso que eu chamo a atenção a gente aprender, essa fase ela é interessante, depois vai ficar mais interessante, né, gente, a própria... Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vocês estão vendo aí já o slide, gente? Não, ainda não, né? Deixa eu colocar aqui. Ele não habilitou. Agora tá. Deixa eu só ampliar aqui. Bom. Aí essa parte da unidade 2, gente, ela trabalha muito essa questão das normas, e normas é aquela coisa muito... uma matéria menos problemática, porque é muito essa coisa. Claro que, de forma alguma, eu vou trabalhar a questão de decoreba, tá, gente? Eu não vai cair prova, me diga os requisitos da NR7. Não vai ter isso. Mas é importante vocês saberem que existem 28, né, minimamente 28 normas regulamentadoras, e algumas vão atingir vocês diretamente, tá? Na próxima aula, a gente então vai fechar essa questão da questão de segurança do trabalho, mas na próxima aula a gente já começa a ver a questão questões ambientais, a aula fica um pouco mais prática em alguns processos, e aí, como forma disso, nós vamos encerrar essas 2 primeiras unidades aqui, em cima de um trabalhinho que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Olha aí, tá ok? Apareceu para vocês aí? Então, né? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Beleza, tá? Então vamos lá. No capítulo 2.3 de vocês, gente, o que é isso? Eles estão apresentando cada uma dessas NRs, tá? Então qual que é o objetivo aqui? Como vocês têm que apresentar um seminário para mim e tudo mais, esse seminário vai ser da seguinte forma: cada um de vocês, individual, tá? Vocês vão escolher uma dessas NRs e vão apresentar para mim, né, um resumo dessa NR, ok? Isso está lá no capítulo 2.3.
Lá, gente, tem até, por exemplo, a NR15 está junto da NR16, aqui eu dividi, tá? A NR10 está mais declarada, está mais destacada, tem NR18 lá mais e tal, e NR23 no finalzinho. Cada uma delas com sua particularidade, cada uma delas com sua importância. Qual que é o trabalho, então? Vocês vão fazer um resumo para mim, olha, de quais são os principais pontos de cada uma dessas NR. Eu vou mandar isso lá no grupo de WhatsApp também, tá? E aí vocês vão colocar para mim exatamente isso. Quais são os principais pontos de cada uma dessas... Aí vocês vão escolher uma dessas 5 NRs que estão aí. Então, a NR10, que vai tratar sobre segurança, instalações e serviços em eletricidade, quem atua ou trabalha com eletricidade. NR15, atividades e operações insalubres, que podem colocar em risco a saúde. A NR16, atividades e operações perigosas, que implicam em perigo. A NR18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E NR23, proteção contra incêndios. Eu vou deixar cada um de vocês escolher. Eu ia até assim, dependendo da quantidade de alunos, eu ia escolher um para cada um. Porém, nós vamos fazer o seguinte, dentro daquilo que vocês já trabalham, vocês podem tentar fazer aí uma correlação com a área específica de vocês. Por exemplo, a Roberta está na área da construção, não é isso, Roberta? Então, construção, não é? Que você falou da engenharia mecânica, não é? Na Ou não? mecânica. Mecânica. Então, Isso. você pode escolher dentro da possibilidade, aí o que vocês vão fazer? Essa semana ou amanhã, na semana que vem, logo no começo, já tenta observar lá o que tem aqui nesses 5 itens, né, nessas 5 NRs, que tenham algo próximo ao exercício da atividade de vocês lá, tá? De repente eu estou num lugar aqui que aqui é insalubre, então faz a NR15. Aqui tem determinados perigos, faz a NR16. E aí vocês vão ter aí um prazo de 2 semanas para me entregar isso. Quem quiser me entregar assim que fizer, sem problema. Quem quiser me entregar até na próxima aula também não tem problema, mas eu estou dando o prazo de 2 semanas, tá ok? O que eu quero de vocês? Os principais pontos dessa NR. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque vocês teriam que fazer um seminário para mim. Então, isso aqui fica sendo o seminário já valendo pontuação. Mais do que isso, como é um processo quase que eu não vou ficar aqui ensinando o NR, eu acho até desnecessário ter entrado a descrição específica de algumas NRs aqui, né? Nesse caso, vocês vão fazer o processo, então, de se inteirar sobre uma dessas 5 NRs e me apresentar isso dos pontos principais. Alguma dúvida quanto a isso? Ô, Caio, qual que era a sua área mesmo, Caio, que você trabalha? Trabalho com manutenção industrial. Manutenção industrial, né? Ok. Então, dentro da sua área, tá? Você vai escolher uma dessas NRs aqui, tá ok? Tá, Roberto? A mesma coisa. Só estão vocês dois aqui, né? O Bernardo saiu, né? Eu acho que a aula de sexta-feira não tem o Ibope que a gente gostaria, né? É o famoso sextou, né, gente? Mas tudo bem. A Não, gente mas tá todos os dias, o pessoal tá não puxado, né, cara? tá Não. acessando, não. Tá pouco, né? Eu vou Muita até gente reportar isso assistindo à as aulas. Amanda. Por isso que eu falei com a Amanda dessa questão de a gente colocar um trabalho, porque na hora que você põe um trabalho que está valendo um peso de ponto grande, todo mundo rapidinho corre para poder se inteirar. Então, vem cá, gente, vocês podem. Aí vamos fazer o seguinte: vocês dois que estão aqui, vocês têm até 2 semanas para poder fazer, tá ok? Para os demais, eu vou dar o prazo de 1 semana. Eu vou colocar isso lá no grupo. Combinado? Tudo bem, Roberto? Tudo bem, cara? Tudo bem. Tá? Gente, não é nada assim, nossa, vocês vão ver lá o texto, e tá lá, olha, o item relacionado ao NR10, aí você vai ter lá o que visa, quais são os cuidados, alguns mecanismos, alguns passo a passo, alguns critérios, alguns estão mais explicados do que outros, mas vocês vão escolher um desses aí e me apresentar isso para até 2 semanas. Combinado? Já estou anotando aqui, vocês dois, tá, Roberto? Tá, cá. E aí eu fico... Vocês têm direito a 2 semanas, os demais vão ter direito a 1 semana só. Tá? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Não. Bom, então nosso sextou acaba hoje aqui, em que eu vou encerrar aqui. Na próxima a gente já começa a ver o processo do meio ambiente, que faz parte da nossa disciplina híbrida, dividida entre as duas partes, e a gente vai ver isso claramente aí
né, entrando nas questões dos cuidados da legislação do meio ambiente, tá, gente? E aí, não só por causa das questões de legislação e segurança do trabalho, que é importante, mas vocês vão perceber, alguns de vocês já trabalham isso, Roberto começou agora tem pouco tempo, mas vocês vão ver como que o processo do meio ambiente passou a ser uma dinâmica, assim, totalmente voltada a atenção para ela pela série de consequências e impactos que ela provoca e o rigor da fiscalização em relação a isso, que envolve não só, não basta mais agora o Ministério do Trabalho ou o Ministério do Meio Ambiente, o próprio município ou a área onde está instalado o centro industrial, ele começa a provocar uma série de mudanças e mecanismos como forma de garantir que algumas questões ambientais sejam plenamente observadas para não impactar problemas maiores, né? Poluição de rios, questão do ar e outras questões mais. Então a gente agora vai mudar um pouco a chave, mas numa aula que vai ser até um pouco mais dinâmica, mas voltada para essa questão do meio ambiente. Dito isso, estamos encerrando por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me reportar lá no grupo em relação ao trabalho, mas somente para vocês hoje eu estou dando prazo de até 2 semanas, tá legal? Tá ok, gente? E aí, para os demais, eu vou colocar lá, né, para entrega na próxima aula do trabalho aí em relação a isso. Ok? Ok. Bacana, Ok. Caio, bacana, Roberto. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, me acionem lá no grupo, tá? E eu vou lá com a Amanda essa questão dessa turma, quantidade de alunos também. Bacana? Obrigado, viu, gente? Boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Juízo, se cuidem, né? Ainda estamos em processos de riscos, né? Tentem se prevenir, gente, porque o negócio tá sério, viu? A gente teve alguns professores internados, a gente está com alguns de vocês devem conhecer alguém próximos também. Ainda não passou. Tá passando, mas ainda não passou. Então, por favor, se cuidem. Tá legal? Ok. Um Você abraço, também, se um cuida. abraço para vocês, então, tá? Juízo também. Até mais, gente. Boa noite.